Meus cumprimentos a todos. Eu sou Marcelo Suano. Sou a Daniela Alves. Aqui nós começamos o programa Razão de Estado. É um programa pelo qual nós vamos tratar dos temas e dimensões das relações internacionais de uma maneira adequada, técnica, com seriedade, para a gente conseguir apresentar os cenários internacionais, interpretar os fatos internacionais e os acontecimentos internacionais. Vamos deixar bem claro, há fatos e há acontecimentos. Nesse sentido, começamos um programa cujo título tem um valor expressivo, ele significa algo. O que significa razão de Estado? É um termo, é uma expressão, melhor dizendo, que é associada, é um momento da história em especial, porque tem uma personagem histórica que representou aquilo que corporifica a ideia de razão de Estado. De uma maneira muito simples. Razão de Estado, quando Richelieu a defendeu ou defendeu um comportamento específico que foi chamado de razão de Estado, significava nós não defenderemos as nossas convicções, crenças, o que quer que seja. Nós defenderemos aquilo que são os interesses do Estado, significando o país com o seu governo e a sua sociedade. Richelieu era um príncipe da Igreja Católica e ele ainda assim se posicionou como? Ele se posicionou aliado aos protestantes contra a Igreja Católica, defendendo os interesses da França. Razão pela qual o termo, a expressão razão de Estado ficou consolidada na história, como aquilo que significa quais são os interesses do país, quais são os interesses daquela sociedade, quais são os interesses nacionais, antes de você tentar entender a forma de se posicionar no mundo. Razão de Estado representa isso. Entender as relações internacionais da perspectiva daquilo que é melhor para a sociedade, além de ser melhor também para a humanidade. Veja, começamos então um programa que tem a pretensão e a certeza de que vai esclarecer fatos e acontecimentos das relações internacionais, como já dito, de uma forma clara, elucidando conceitos e trazendo a certeza de que isso contribuirá com a reflexão de todos, para entender o que ocorre no mundo e a forma como isso interfere no seu dia a dia. Nesse sentido, vamos começar. Eu passo a palavra a Daniela Alves para se apresentar adequadamente, além de apresentar também a sua perspectiva sobre o razão de Estado e a gente começar com a nossa pauta. A nossa pauta está muito forte. Olha, espero que vocês gostem. Em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a todos aqui que estão assistindo na plataforma do Pavivil, assistindo agora, né, o Razão de Estado. Já peço para todos vocês darem um like. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum dos programas. Vocês já assistiram, né, as Politiqueens, as rainhas aqui da política, agora é a Razão de Estado. E olha só que interessante. O Razão de Estado nós também separamos em vários quadros. Vocês vão conhecer 3 quadros hoje, não é, Suano? Sim. E nós vamos começar o programa de hoje com o quadro Top Secret, que são as ações de espionagem no mundo. Então, todo o programa, possivelmente, nós vamos trazer alguma notícia internacional, por exemplo, relacionada à espionagem, para explicar para vocês o que está acontecendo, né, quais são as novidades também. Claro, nós vamos ter o quadro de eleições hoje também e o de olho nos conflitos. Obviamente, nós vamos trazer, né, uma visão mais ampla sobre alguns conflitos no mundo. Claro que focar neste momento também na questão da continuidade à guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Então, basicamente, esses são os quadros do programa de hoje, mas ainda vamos apresentar ao longo dos outros programas outros quadros também. Então, vamos lá, Suano, nós temos aqui a primeira pauta de hoje. Você já quer apresentar ou posso apresentar? Eu posso aqui? Até começar Vamos dizendo lá. que você falou top secret, Isso. no caso, para tratar de espionagem. Vamos falar de uma forma... espionagem é uma maneira que as pessoas ficam angustiadas, né? Antes de a gente colocar a pauta, que a pauta está maravilhosa, é um tema... Não é um tema, é um problema espetacular. Mas podemos chamar isso de atividade de inteligência, atividade de informação, serviços de inteligência, serviço de informação. Ou seja, quando se fala espionagem, espionagem é aquela maneira coloquial e que tem uma grande curiosidade pública, mas que se refere à forma como você obtém informações secretas ou informações que são essenciais
para o tomador de decisão em última instância. No caso da atividade de inteligência estratégica, o que isso faz? Isso significa responder a uma pergunta que é feita pelo chefe de governo para formular as suas estratégias, em especial no que diz respeito ao posicionamento do país em âmbito internacional. Por isso vai ser tão interessante a gente sempre tratar dessas questões, como que as informações estão transitando, chegando, ou de alguma maneira atrapalhando a tomada de decisão estratégica. Dani, vamos lá, qual é a questão que você jogou aí, que Vamos um lá, Suano. Hoje nós selecionamos o seguinte, olha só que eu achei interessante, até por questão de esclarecimento também para a audiência. Nós temos aqui espionagem à moda antiga. A coleta de informações antiquadas foram a chave para o sucesso do ataque terrorista a Israel, né? Porque muita gente acha que hoje em dia a espionagem ela é focada apenas na tecnologia, não é que a tecnologia basta para você realizar a espionagem, na verdade, mas eu vou dar continuidade à leitura aqui para vocês. Documentos apreendidos revelaram que o Hamas possuía mapas detalhados de cidades e bases militares israelenses. Além disso, tinham guias táticos que identificavam pontos fracos em veículos blindados do exército israelense. Essas informações detalhadas, elas não poderiam ser obtidas apenas por meios tecnológicos. A espionagem humana desempenhou um papel crucial. Trabalhadores palestinos com permissão para trabalhar em Israel podem ter servido, como uma fonte valiosa de informações. Em 2022, Israel emitiu cerca de 17 mil permissões para palestinos de Gaza trabalharem em território israelense. Esses trabalhadores, atuando em setores como agricultura e construção, poderiam ter fornecido informações. Suano, vamos esclarecer alguns pontos aqui. Isso não necessariamente que esses trabalhadores palestinos fossem espiões do Hamas, correto? Como é que se coleta essas informações, sendo que essas pessoas, na verdade, não eram espiões? Como é que a gente pode explicar aqui para a audiência o que aconteceu? Primeiro, vou falar de uma maneira bem tranquila para a nossa audiência. Eu não sou. Você dá bem? Eu não sou de nenhum serviço de inteligência, mas eu tenho um grande problema, eu gosto de estudar. E eu estudo sobre essas questões já tem aproximadamente 28 anos. Ou seja, lendo por uma razão muito simples. A atividade de inteligência, para aqueles que tiverem a curiosidade e quiserem estudar teorias das relações internacionais, um dos principais autores das relações internacionais, que é o Raymond Aron, que é utilizado ainda hoje, apesar de estar muito defasado, ele sempre dizia que a atividade do Estado, em termos de política externa, em termos da forma como se relaciona com o mundo, se divide em dois procedimentos. Um que ele chamava de estratégia e outros que ele chamava de diplomacia. Em síntese, ora, ele dizia a diplomacia é a arte do diálogo, a arte de convencer sem o uso da força, e a estratégia é a arte de convencer ou vencer mediante o uso da força ou ameaça do uso da força. Quando o Aron fazia isso, ele colocava a necessidade de se trabalhar na questão do uso da força e também da diplomacia, claro, mas com a máxima coleta de informações possível. Razão pela qual aqueles que se dedicavam a estudar as relações internacionais tinham que estudar de alguma maneira a atividade de inteligência. E aí vamos deixar de uma maneira clara para não trazer angústia para as pessoas. Deixa eu só trazer mais uma informação, Suano, para até te ajudar aí também. Olha só, destacaram o seguinte, que o Hamas utilizou técnicas de espionagem semelhantes às que foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial e na Guerra do Vietnã. Mas olha que coisa curiosa, aí é que está o detalhe. Quando você fala de atividade de inteligência, na realidade, inteligência é um nome que se dá ao final do produto. O início do produto são dados. Apenas a busca e a coleta, a apreensão de informações, de dados, de informes. O termo correto é esse, são os informes. É aquilo que chega cru, chega bruto, para que num processo de coleta de dados até chegar àquilo que é chamado de inteligência, você faça um processamento de análise até chegar ao ponto de dizer, este é o quadro que nós temos para entregar àquele tomador de decisão que fez uma pergunta. Por que é importante dizer isso? Porque quando você fala da busca pelos dados, busca já é um termo meio complicado, porque eu vou deixar para usar no final. Até quando você vai à procura de informações, à procura de dados, você tem duas formas básicas, pelo menos era assim que se estudava, se ensinava dos livros clássicos sobre a questão da espionagem, sobre a questão da inteligência. Tá? Um deles diz respeito à coleta, o outro diz respeito à busca. A coleta é tudo aquilo que é obtido, pelo menos era assim que os livros clássicos apresentavam, é tudo aquilo que é obtido
por meio de dados abertos, por instrumentos e metodologias abertas. No caso, Google, no caso, Facebook. Quem acha que o Facebook é uma maravilha apenas para se relacionar com as pessoas e namorar, não tem noção que o Facebook produzia de informações, como hoje é o Instagram, como hoje Twitter. é o Short, como hoje é o Twitter, ou X, agora é o X, né? X. Como hoje são todas as plataformas, todas as redes de relacionamento. Ou seja, são fontes abertas, porque as pessoas abrem. Basta que você se inscreva, ou você já está aberto de uma maneira geral, ou você se inscreve ali, segue, a partir daí você passa a ter informações do dia a dia das pessoas. Sabe, Suano, tem muita gente que acha que utilizando o VPN você fica anônimo na internet. Não existe isso. Aliás, eu até faço aqui depois do programa, não é que vocês façam um teste, quem usa VPN aí. Se você está logado ali no Facebook, você ativa o seu VPN, você vai continuar logado no Facebook. O que isso significa? O Facebook e as outras redes sociais ainda estão te rastreando. Ou seja, existem outras formas de te rastrear, independentemente de você estar ou não utilizando o VPN. Mas olha que coisa interessante. Isso aí são fontes abertas, é a coleta que é feita. Quanto mais fonte aberta tiver, melhor. Mas existe uma coisa que, pelo menos nos livros clássicos, diziam que é a busca. O que é a busca? Quando você vai atrás de informações que são sigilosas. Isso é uma zona nebulosa entre a legalidade e a ilegalidade. Essa é a razão pela qual, nos Estados Democráticos de Direito, aqueles que trabalham com serviço de inteligência não podem fazer busca dos seus cidadãos, porque está violando um princípio caro ao Estado Democrático de Direito, que é a privacidade. Razão pela qual só quem pode fazer esse tipo de atividade busca essa é a Polícia Federal, não é o Serviço de Inteligência, ou são as polícias, porque elas o fazem mediante um mandado judicial que autoriza para tanto. Como é que os serviços de inteligência antigamente faziam? Países parceiros espionavam o cidadão do outro país e trocavam informação com o serviço de inteligência do país parceiro. Então, cada um espionava o cidadão do outro, depois trocava. Houve muitas confusões e muitos problemas internacionais, até forma de tentar impedir que isso acontecesse, em busca da preservação do Estado Democrático de Direito. Mas essa zona cinzenta é muito grande. Por qual razão eu estou dizendo isso? Porque a forma de coleta e busca, seja ela fonte aberta ou não, aquilo que está fechado, há técnicas que são utilizadas que resultam em vários tipos de inteligência. Tem a inteligência humana. O que é a inteligência humana? Tem um agente de inteligência que se infiltra para obter informações. Isso não é ilegal, está dentro da lógica. Você coloca alguém lá para obter informações. Tem inteligência de imagens. Quem quiser entender sobre a inteligência de imagens, estude a crise dos mísseis de Cuba. Ora, foi inteligência de imagens, aviões de espionagem que bateram a foto de Cuba e identificaram um campo de futebol em Cuba. Mas peraí, cubano joga futebol? Não. Além disso, havia tubos muito grandes. Peraí, o que está fazendo nesse campo? Tubulação? Isso aqui é saneamento? Mas campo de futebol? O cubano joga beisebol. Não, quem joga futebol é russo, é soviético. Estou falando de 1962. A partir dessas imagens, começaram a pesquisar mais para descobrir que ali estava sendo implantado um sistema de mísseis que ficava 5 minutos do território norte-americano. Aí é que vem a jogada. A inteligência humana é aquela em que você coloca alguém para trabalhar num meio específico para obter informações. Eu estou falando isso, vou ter que estender para explicar bem. Até para resolver o problema que eles falaram aí, que é antigo, da Segunda Guerra. Não é questão de ser de Segunda Guerra. Parece que a inteligência humana acabou superando a inteligência artificial. A questão... Não, é legal, essa é bem legal. A questão é que, com o desenvolvimento da tecnologia e com as exposições que as pessoas fazem sobre si, todo mundo passou a investir mais na inteligência obtendo dados cibernéticos. Ou seja, o universo cibernético passou a ser o principal campo, de maneira em que você passou a precisar menos de indivíduos que fiquem infiltrados, que vão em determinados ambientes, correndo risco de morte e trazendo riscos sérios para o governo do seu país se foram pegos. Por isso, reduziu a atividade de inteligência humana, investiu-se muito na tecnologia para fazer a coleta, porque por ser coleta é fonte aberta, não tem problema legal. E na hora de fazer busca, tem que ter indivíduo que tenta quebrar senha, romper senhas, para fazer a obtenção clara daquilo que é sigiloso. Aí se imaginava que tinha caído a inteligência humana a não ser mais necessária. Qual é a jogada? O Hamas, pelo que foi divulgado, o Hamas ele passou a utilizar técnicas de inteligência humana que são as mais básicas possíveis. Como é que você faz? Você pega um indivíduo, treina ele para passar a informação que ele recebe na coleta de dados
e coloca ele dentro de um ambiente que são pessoas que você quer saber o que está fazendo lá dentro. O cara se traveste daquilo que é aquele ambiente, ele trabalha lá, obtém informações, sai para beber, faz, lá no caso, Hamas nem ele Israel também tira pode bebida. coletar, não, não necessariamente sendo ele que tem a autorização para entrar em Israel, mas ele pode, por exemplo, coletar informações conversando no dia a dia com os próprios palestinos. Mas é no dia a dia que você faz, ou seja, é naquilo que as pessoas, por dentro Às vezes ele nem sabe que ele está fornecendo informações numa conversa mas ninguém trivial. Sabe, porque o primeiro trabalho que o agente de inteligência de operação faz, quando ele é de inteligência humana e está infiltrado, é ganhar a confiança das pessoas. É a engenharia social, que a gente chama de engenharia social. Eu diria o seguinte, é ele entrar naquele universo e se confundir com aquelas pessoas. Sim. Não sei se vocês lembram, você que está nos assistindo, todos aqueles que nos assistirem, muito recentemente teve um caso de uma espiã russa, o nome dela me escapa, que inclusive ela disse que pediu em casamento o Edward Snowden, fazendo uma gozação. Eu me esqueci o nome dela, depois eu lembro, a gente lembra, mas foi muito interessante que ela, por exemplo, ela ficou um bom tempo infiltrada nos Estados Unidos para obter informações exatamente de forças policiais. Sim. Sim, eu de lembro. Forças policiais. Então ela garantiu, ganhou a confiança, fazia que era uma pesquisadora, uma estudante, fazia de conta, e lá ela obtinha as informações. Os russos, que trabalhavam muito bem com inteligência antigamente, e veja, não estou elogiando nenhum governo, nenhuma forma governamental, então, ele trabalhava bem porque eram eficazes. Eles treinavam um agente de operação, eles demoravam 10, 15, 20 anos, porque eles iam criando uma coisa que se chama história cobertura, que é uma história para aquele cara incorporar, para fazer de conta que ele realmente, quando ele vai trabalhar no país, que ele é um cidadão daquele país, ou ele está inserido, não vem do lugar que poderia trazer a suspeita. Qual é a jogada para a gente não desviar o assunto? Sim. No caso do Hamas. Ora, se o Hamas tem nas atividades de inteligência, ele tinha engenheiros e técnicos capazes de trabalhar como todos trabalham na parte tecnológica. Tem a guerra eletrônica também. Sim, na guerra eletrônica. Eles têm capacidade de fazer isso. Tem. Não de um nível que tem Israel. Aliás, eles têm uma unidade específica para isso. Sim, mas não tem do nível que tem Israel, não tem do nível que tem os Estados Unidos, não tem do nível que tem a China, não tem do nível que eu acredito que tinha, pelo menos, a Rússia, não tem do nível que tem o Reino Unido, não tem do nível que tem o Canadá e a França, que são os mais citados, e a Coreia do Norte. Mas foram efetivos, né? Mas eles podem não ter a parte tecnológica a esse nível, mas eles tinham com capacidade suficiente para obter o mínimo necessário para produzir insumos e investir na inteligência humana. Porque eles focaram na inteligência humana para ir utilizar isso. É um instrumento que deu a base concreta para avançar com a questão do núcleo de guerra eletrônica deles. Dani, olha que coisa interessante. Por exemplo, se você quer saber toda a carta urbana de um determinado local, você pode entrar nisso pela internet. Porque tem disponível, o governo é obrigado. Plano de, vamos supor, São Paulo, o plano diretor. O plano diretor tem que disponibilizar aquilo que ele quer fazer em São Paulo. Tem que mostrar onde tem prédio, o que não tem, o que é, onde tem farmácia, onde tem hospital, onde vão ser os prédios para serem construídos, áreas que não podem ter prédios de uma determinada altura, como é que está o saneamento básico na região. Você pode utilizar isso pela internet. Agora, suponhamos que você não tenha a condição de fazer isso pela internet. Você pode fazer da mesma maneira. Sabe como você faz? Você coloca pessoas para entrarem, por exemplo, trabalhar com um serviço de limpeza dentro da prefeitura. Por qual razão? Porque lá, ou então, para arranjar, pega alguém, treina para colocar como contínuo. Antigamente existia isso. Contínuo, ou aquele que fica entregando as correspondências ou o material que for necessário, o material físico. Ele percorre todos os setores. Coloca alguém no serviço de limpeza, ou alguém que é gari, coloca alguém para ser gari. O que isso tem a ver? Lixo. Poucas coisas informam tanto sobre o que está acontecendo quanto o lixo das casas, o lixo das instituições. Teve aquele agente duplo, né, nos Estados Unidos. Sim. Que foi preso justamente, conseguiram investigavam o lixo dele. Exatamente. É no lixo, porque no lixo você identifica desde comportamentos até documentos que foram descartados. Além das técnicas que são utilizadas para recuperar documentos, para pegar, identificar, digitar, o que quer que seja. Ou seja, isso aí é mais da inteligência humana. O que acontece? Ora, pelo que consta, Israel tinha liberado quase 17 mil autorizações para palestinos irem trabalhar em Israel. Sim. No meio desses 17 mil, não quer dizer que os 17 mil são agentes de inteligência do Hamas,
Mas, no meio desse, havia alguns... O que eles faziam? Eles conversavam com as pessoas, ele obtinha informação, batiam foto, faziam tudo aquilo que era necessário para saber onde ficava cada coisa, qual é o raio de ação que tinha, por exemplo, de um sistema antimísseis, qual era o tempo de resposta. Olha que coisa curiosa. Muitas vezes, um cara faz de conta que arranja uma briga num determinado posto. Sim. Aí todo mundo diz assim, pô, mas o cara vai apanhar, por que ele está fazendo um negócio desse? Não produziu o quê? O que eles estão querendo saber é qual é o tempo de resposta para uma situação como essa. Para saber qual é o tempo que eles vão ter para fazer um determinado ataque, suponhamos. Sim, eles foram bem detalhistas, né? Exato. E aí faz-se o relatório. Aí tem que ter um treinamento específico para relatório, para fazer relatório. E esses foram os treinamentos que eles fizeram. Para isso, basta os livros de história e os livros daqueles que são analistas de relações internacionais que se dedicaram à inteligência. Você tem como fazer. E aí o que eles falaram? Ah, é? Eles têm muita tecnologia? Vamos investir na inteligência humana, vamos investir nessas condições. Isso é espetacular. Por isso, eles tiveram todo um mapeamento e um planejamento estratégico que permitiu fazer aquele ato monstruoso. Oh, que aula, né? Não, depois dessa aí não tem mais nada pra Mas falar. é interessante fazer isso, porque quando as pessoas falam de espionagem, Sim. a primeira coisa que vem é o Tom Cruise, pendurado por um fio de aço, e fica lá jogado, aquele fio de aço, suando, transpirando, alta tecnologia. Apesar dali estar falando de inteligência humana também, ou especial, aquilo ali não existe. Se existe, é 1 para 1 milhão. Normalmente o agente de inteligência, ele é baixinho, gordinho, careca. Ele já tirou o cabelo, né? Ou seja, é o cara, eu tô botando uma pessoa comum, é uma pessoa simpática, agradável, se dá bem com todo mundo, sai para as festas, faz o que for necessário para se relacionar. Agora, Suano, já, olha só, nós vamos receber a Maria Tereza Belandria. Para quem não sabe, ela foi embaixadora da Venezuela aqui no Brasil. Na época, ela estava representando, não é, o então governo Guaidó. Nós vamos conversar com ela sobre o cenário político, né, de eleições também lá na Venezuela, se é que dá para falar de eleições, não é? Mas não vou ainda entrar nesse assunto. Okay. Antes dela entrar aqui, nós vamos continuar aqui no De Olho no Conflito, que é o outro quadro. Okay. E aí, qualquer coisa, a gente corta aqui para entrar com a embaixadora, ok, pessoal? Só para a gente não perder a oportunidade de conversar com ela. Suano, no De Olho no Conflito de hoje, nós temos o seguinte: guerra em Gaza, União Europeia debate resposta e principal diplomata pede mais ajuda. Em meio à crescente tensão em Gaza, a União Europeia se reúne para discutir possíveis respostas à crise. O principal diplomata do bloco, Joseph, fez um apelo urgente em Luxemburgo nesta segunda-feira, dia 23 de outubro. Ontem. Ele destacou a necessidade de acelerar as entregas de ajuda para Gaza. Ele também mencionou que a União Europeia está considerando pedir uma pausa humanitária no conflito entre Israel e Hamas. Eu só ainda não entendi como. Posso interromper? Aí eu vou jogar, tu que és especialista em cooperação internacional e transitou pela União Europeia, eu vou jogar já um problema dentro da pauta, mas aí, qual é a viabilidade que você acha da União Europeia, por intermédio de cooperação, conseguir essa pausa humanitária, pausa do conflito humanitário e tentar trazer uma solução? Olha, hoje, Suano, a União Europeia ela é vista como um grande fracasso na diplomacia mundial. Porque... Tem muita gente que dessa hora vai querer te apedrejar, que bom. Não, mas porque você está falando a verdade. Aliás, eu estou até citando alguns jornais da Europa mesmo que estão se colocando dessa forma, porque a União Europeia ela foi incapaz de se colocar como uma organização para mediar conflitos e, mais do que mediar, encontrar caminhos e soluções. Ou seja, eu vejo hoje a União Europeia quase que como uma ONU, tá? Por quê? Porque a ONU ela também não conseguiu trazer soluções eficazes para os grandes conflitos do mundo. Nós sabemos que mais de 90% das decisões do Conselho de Segurança existe um consenso, mas o restante são grandes conflitos internacionais, não é?
que não conseguiu dar Boa conta. tarde. E são efetivamente esses que causam, não é, um maior dano à população, e não só a população local que está sofrendo com esses conflitos, mas no mundo inteiro também sente de alguma forma. Então eu vejo como inviável essas tentativas. Mas olha só, também existem outros ministros lá dentro do próprio Parlamento Europeu que está criticando a União Europeia, as instituições, porque existe ali o quê? Uma guerra de Israel, um Estado democrático, contra o Hamas, que é um grupo terrorista. O que esses parlamentares estão falando, que são parlamentares contrários a essas diretrizes que estão colocando, eles falam o seguinte: bom, como é que vocês vão solicitar isso? Vocês vão fazer o quê? Pedir para o grupo terrorista simplesmente deixar de ser terrorista por alguns dias? Né? E você achar que um grupo terrorista tem algum critério de humanidade? Posso fazer uma consideração? Olha que coisa curiosa. Você mostrou, eu não diria inabilidade, ou incompetência, ou a ineficácia ou ineficiência da União Europeia comparativamente com a ONU. Olha que coisa. Os dois, tanto a União Europeia quanto a ONU, são dois organismos internacionais. Sim. A diferença é que a ONU, ela é um organismo internacional que se estruturou objetivando resolver o problema da paz mundial. Porque ela é herdeira da Liga das Nações, o nome mais adequado seria Sociedade das Nações, mas entrou para a história apelidada ou com esse nome de Liga das Nações, assim era chamada em vários lugares. E ela tinha quando ela herda isso, como é que nós resolvemos o problema da segurança mundial, evitando que uma nova guerra aconteça? Não à toa, o principal órgão dos 6 órgãos que constituíram e constitui ainda, um deles está inativo, mas ainda existe, mas o principal órgão é o Conselho de Segurança. Exatamente porque o objetivo é tratar da questão de paz e guerra. A ONU veio com esta pretensão. Quando ela avança em outras áreas, é porque a segurança internacional, ela evoluiu ou se transformou do conceito exclusivo de relações entre Estado, defesa de um Estado com a ameaça do outro, para tratar de uma coisa que chama segurança humana, em que elenca um conjunto de pautas que são pautas comuns, problemas comuns que afetam a segurança do mundo inteiro. Por isso ela avançou trabalhando de muitas questões, tornando-se um órgão ainda voltado para a questão da segurança mundial, para a questão da paz e da guerra, para evitar que problemas afetem os estados e que problemas eliminem a humanidade. É essa a função da ONU. A União Europeia, ela surge com uma outra configuração e com outro objetivo. Sim. Ela surgiu para resolver problemas técnicos concretos das relações entre aqueles países. Exato. E ela foi se expandindo até chegar a um ponto de que quando ela resolvia, a proposta para resolver esse problema técnico começou com a tal da CECA, ou SECA, como querem colocar, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? Ela começa aí. Como é que a gente vai fazer a distribuição de carvão e aço entre 3 países numa região em que sempre esses países entravam em confronto para ter mais aço e mais carvão para produzir chapas, e isso poderia ser convertido em questões militares ou atividades bélicas. Resolveu aquele problema, criou uma instituição, a CECA ou SECA. Depende, lá na Europa alguns falam CECA, mas ou CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Ponto. Aí o que fez? Opa, vamos resolver outros problemas. E foram atrás de outros problemas para resolver, criando outras micro-instituições. Até que criou a instituição para regular as instituições. E mais do que isso, Suano, porque essa expansão, ela também não foi dada de uma forma a considerar critérios adequados, não é? Porque ela foi uma expansão, na verdade, com a União Europeia, por exemplo, colocando dinheiro em determinados países, para aí dizer, bom, agora este país está preparado para entrar aqui na... Exato. Mas o que eles estavam olhando, na verdade, era a expansão de um mercado consumidor, não é? Exato. Razão pela qual, quando a gente olha a ONU tem uma configuração e um objetivo. Sim, a União exato. Europeia queria criar um mercado consumidor em que aqueles países, além de resolver seus problemas políticos e econômicos, Diga-se a Alemanha. criasse um espaço onde você poderia até imaginar a construção de um novo país, que seria a Europa Confederada. Sim. Diria que seria dessa forma. Olha que coisa curiosa. Quando você olha e pensa dessa maneira, você diz, a União Europeia tinha uma pretensão que é quase de formar um novo país. A ONU não. Sim. Ela tinha a pretensão de ser um instrumento pelo qual se faria uma governança mundial, principalmente a partir da questão da segurança.
A União Europeia não. Mas aí vem a grande questão que mostra a União Europeia agora está perdendo prestígio. Sim. Se a ONU ela tem problemas, mas ela tinha um escopo e ela tentava cumprir, a União Europeia, quando ela articula, cria as instituições, que vão articular as instituições, praticamente criando um novo país, e não é apenas o organismo, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, todas essas coisas que acabam interferindo nas políticas internas dos países que são signatários, aí ela peca. Por qual razão? Porque ela não tem uma política de defesa unificada, nem uma política externa unificada. O que significa isso? A União Europeia decide como cada um vai se relacionar com os demais países do mundo. Cada um dos estados, dos estados que fazem parte da União Europeia. Cada um deles vai ser obrigado a se comportar dessa maneira em política externa. Só pode se relacionar com tal e qual. Não. Ela tem diretrizes, mas ela não é uma política externa unificada, única. É uma política externa comum. É porque em muitos casos, não é, eles tentaram proteger a soberania de cada país. Isso foi uma luta ao longo dos anos. Mas né? aí é que tem um detalhe. Como ela não tem uma política externa unificada, ela tem algo comum, Sim. que é aceito como uma base, e cada um decide. Comum. A França pode simplesmente apoiar Israel, como, por exemplo, a Alemanha pode apoiar o Hamas, hipoteticamente, tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer. E a União Europeia tenta pressionar todos a tomarem uma ação. Ó, vou ter que te interromper. Vai chamar a Maria Tereza? Isso. Olha, coloca aqui o seu fone de ouvido para a gente poder chamar a embaixadora, Maria Belândria. Vamos ver. Boa tarde. Consegue nos ouvir, embaixadora? Será? Olá, olá. Está nos ouvindo, embaixadora? Parece que não. Eu acho que ela não está ouvindo. Vamos falando aqui enquanto ela consegue ouvir. Vamos ver aqui. Vamos dando continuidade aqui, enquanto ela não escuta a gente. Suano, só dando continuidade... O microfone da embaixadora está silenciado. Mas daqui a pouco... Mas ela não consegue nos ouvir. Ela não consegue nos ouvir. Suano, é o seguinte, dando continuidade a essa questão da União Europeia, tá? Nós temos o seguinte também. Dentro aqui De Olho no Conflito, mais uma notícia, que vai falar também justamente sobre esse problema com a União Europeia e sua falta de capacidade diplomática. Agora eu estou ouvindo ela. Ela me ouve? Sim. Agora sim. Tudo bem? Agora sim. Consegue... O microfone da embaixadora está silenciado. Consegue nos ouvir? Ela não consegue... Tá, mas ela não consegue nos ouvir. Ela não está Ela não está nos ouvindo. Embaixadora, tudo bem? Vamos lá? Não consegue? Vamos lá? Olá, olá. Tá bom, vamos dar continuidade. Então vamos dar continuidade, assim que a gente tem a diplomacia da União Europeia é questionada após mediação iraniana entre Armênia e Azerbaijão. É o seguinte, Suano, a diplomacia da União Europeia enfrenta críticas, né, após a Armênia e o Azerbaijão, dois países nos quais a União Europeia investiu consideráveis esforços diplomáticos, aceitaram, na verdade, a mediação do Irã para as conversas de paz. Ou seja, agora é o Irã que vai mediar, não é mais a União Europeia. O que chama a atenção é que nessas conversas em Teherã não haverá a presença de países ocidentais. No entanto, a Rússia e Turquia estarão à mesa. O desenvolvimento não é uma grande surpresa, já que os esforços da União Europeia para mediar a Armênia e a Azerbaijão não foram convincentes. Alguns países da União Europeia até pediram sanções punitivas, mas nada foi concretizado. Vou deixar aqui só esse como mais um exemplo, né? Mas em uma outra oportunidade nós vamos falar um pouco mais sobre este conflito e agora a importância do Irã dentro dessa mediação, deixando a União Europeia e todos os países ocidentais de lado. Agora vamos ver se a embaixadora consegue nos ouvir agora. A ex-embaixadora da Venezuela no Brasil. Agora sim, ela deu um sorriso, então quer dizer que está maravilhosa. Tá? Perfeito. O microfone está desligado. Não, está ligado. Isso, está ligado. Embaixadora, podemos já? Por favor, Joana, vou deixar você fazer as honras. Primeiro, embaixadora, eu vou fazer algo. Parabéns para você. Hoje é o seu aniversário, eu creio.
Parabéns. Agora sim consigo ouvir você, porque eu estava meio perdida, sabe? Porque eu não conseguia ouvir e só conseguia, em algum momento conseguia olhar para Marcelo, meu querido Marcelo, mas não conseguia ouvir vocês. Eu tinha meu microfone desligado porque eu não queria interromper vocês, mas não consigo olhar vocês. Gostaria muito de cumprimentar meus queridos amigos. Eu fico feliz de acompanhar vocês neste programa. Que maravilha. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu aniversário. Né? Suano, parabéns, olha. As devidas apresentações e homenagens, por favor. Inicialmente, eu vou apresentar... Você conseguiu me ouvir? Conseguimos sim. Mas eu vou falar um pouco, embaixador. Primeiro, parabéns, como eu disse, hoje é o seu aniversário, estamos todos muito felizes e é uma honra para nós poder dar os parabéns assim, estando em Brasília e poder aqui no ar estar lhe dando os parabéns. Não estou conseguindo ouvir. Oi, tá ouvindo? Tá tudo ok, né? Só para dizer, primeiro, quem é Maria Tereza Bellandre? Perdi a conexão. Tô ouvindo Suano aqui. Está com certo delay. Vamos continuar, então. Tá ouvindo, beleza, né? Embaixadora, primeiro, deixa eu falar para todos. Nesse primeiro momento, eu prefiro continuar lhe chamando de embaixadora, porque o embaixador é um cargo de governo, é um título que acompanha a vida inteira todas as pessoas que um dia exercem um cargo. Além disso, há algo que precisa ser esclarecido para a sociedade brasileira. O governo de Sua Excelência, o presidente Juan Guaidó, é um governo legítimo, às vezes joga para trás, porque não foi uma autoproclamação se autoproclamou presidente. Não, ele foi investido corretamente, legalmente, constitucionalmente, como presidente da Venezuela, no momento em que não foi reconhecida as eleições daquele senhor que ocupou a presidência e estava na presidência no momento em que Sua Excelência, o presidente Juan Guaidó, foi investido pela Assembleia Legislativa Bolivariana ou a Assembleia Legislativa Venezuelana, eu prefiro dizer dessa forma. A senhora foi a embaixadora indicado por Juan Guaidó para estar aqui no Brasil e foi reconhecida pelo governo brasileiro e por mais de 50 governos pelo mundo, razão pela qual o seu cargo, a sua função de embaixadora, foi um cargo legítimo e como a legítima representante da Venezuela, a legítima embaixadora da Venezuela no Brasil. Ok? No que eu gostaria, primeiro, a senhora, além de ser embaixadora, foi professora da Academia Militar, a senhora é jurista. Eu acho que está, sim. Ela caiu. Faz um histórico dela, Marcelo. Então, eu vou continuar fazendo o histórico da Maria Tereza. Quando ela esteve aqui no Brasil, durante os 4 anos do governo Jair Messias Bolsonaro, ela é ainda, né, posso dizer, a legítima embaixadora, por quê? Porque o governo Guaidó foi o governo reconhecido. Porque o termo embaixador permanece, independentemente dela estar exercendo ou não o cargo. É o embaixador atual, embaixador interino ou embaixador no período XYZ. Tá? E ela foi embaixadora durante o período de Jair Messias Bolsonaro. Então, ela é uma legítima embaixadora porque foi reconhecido pelo governo brasileiro, o governo de Juan Guaidó, e ela como uma representante legítima no Estado brasileiro, aqui no país, em síntese. Nesse sentido, ao longo de 4 anos, ela foi responsável pela condução de um relacionamento com o Brasil que poucas vezes nós vimos na história. Ela participou da coordenação, da execução ou da tramitação e da organização daquela que, se fosse num outro país, numa outra circunstância, teria recebido uma indicação e o cargo e o Prêmio Nobel da Paz, que foi a Operação Acolhida. Talvez uma das operações mais bem trabalhadas para a recepção de refugiados e recepção de imigrantes do mundo. E isso nós devemos, inclusive, a ela, quando esteve aqui, sendo a legítima representante da Venezuela. Até porque as pessoas se perguntam, mas qual seria a função da embaixadora da Venezuela aqui no Brasil, não é? Então, com toda essa crise migratória, ela teve uma importância extremamente grande, porque ela ajudou também a pensar, a coordenar
não é, a encontrar as necessidades desses venezuelanos que vinham para o Brasil, a fazer projetos junto com organizações internacionais e, na época, até mesmo junto com o próprio governo vigente do Jair Messias Bolsonaro, não é, que muito se falava também da Operação Acolhida. Hoje em dia a gente praticamente não ouve mais falar. Eu até gostaria de saber se a embaixadora tem informações sobre como está a Operação Acolhida, porque a imprensa não divulga mais absolutamente nada e eu não ouço mais o governo brasileiro falando dessa operação que é tão importante, não é, para os venezuelanos e eu diria que também para o mundo, porque essa operação ela deveria sim, com certeza, ser premiada mundialmente, já que ela conseguiu efetivamente atender minimamente, não é, alguns venezuelanos, porque é muito difícil, gente. Tem refugiados chegando de muitos países do mundo, mas por conta dessa crise muito forte, fluxo migratório muito forte da Venezuela, o nosso país conseguiu se organizar minimamente para receber, para dar um encaminhamento, muitas vezes, para outras cidades, não é? Verificando cidades onde poderiam na verdade, entrar na sociedade e viver de uma forma mais adequada. Aí alguns falam, mas tem muitos ainda com necessidades. É claro, porque o nosso país ele é muito grande e não dá para atender a todos. Mas sim, ele é um case extremamente importante que foi intensificado no governo Bolsonaro, uma causa humanitária. Olha, a Operação Acolhida, ela teve a grandeza de não apenas fazer a recepção, como pensar a maneira de trabalhar com a aculturação, o entendimento da cultura brasileira e a recepção para se integrar, ou melhor, a integração na cultura brasileira, e além disso, como fazer a interiorização, melhor dizendo, a interiorização dos venezuelanos que chegavam aqui, porque não é só chegar e dizer, não, eles vão para tal lugar e fiquem ao bel prazer. Não, não é isso. É um processo de integração na sociedade brasileira. Exato, por isso que foi tão bem feito, e essa é a razão pela qual o papel da embaixadora foi um papel de relevo gigantesco, porque ela fez o trabalho, junto com a sua equipe, óbvio, fez o trabalho de como criar as pontes e produzir condição para que aqueles venezuelanos que viessem para cá pudessem se integrar na sociedade. Entrando no mercado de trabalho, entrando na sociedade culturalmente. Tem um caso de um venezuelano que veio, que formou e entrou na OAB. Ou seja, nós temos várias situações e que a embaixadora foi uma das responsáveis por ter feito esse trabalho. Com certeza. Que se não tivesse, o mundo não estivesse vivendo neste momento de polarização e mediocridade, embaixadora, a senhora receberia, junto com a Operação Acolhida, se não a indicação apenas, também o Prêmio Nobel da Paz, porque foi um dos trabalhos mais maravilhosos. Porque nós temos a indicação de indivíduos tão inexpressivos e tão estranhos para o Prêmio Nobel da Paz. Imagina uma indicação de alguém que realmente fez um trabalho. Vocês estariam indicados para o Prêmio Nobel. Agora, Suano, a embaixadora está no ar. Está no ar. Eu vou só colocar aqui a notícia, tá? Eu vou fazer uma perguntinha curtinha aqui para a embaixadora iniciar e depois já entrego a palavra para você novamente, Suano. Nós tivemos, claro, todos aqui já sabem, não é, que a Maria Corina Machado venceu as primárias na Venezuela, não é? Mas, por outro lado, tem essa questão na inabilitação política. Embaixadora, quando nós falamos sobre eleições na Venezuela, aqui para nós parece muito estranho até mesmo a gente considerar as eleições na Venezuela. Como a senhora vê o panorama hoje do sistema eleitoral, se existe alguma esperança? E no caso da Maria Corina Machado, ela foi colocada aqui em alguns veículos de imprensa brasileira que ela é uma oposição radical. Não é? O que significa ser uma oposição radical num governo Maduro? Não é? Se a senhora pode explicar isso também, e se existe sim essa esperança dentro do atual cenário eleitoral venezuelano. Bom, boa tarde, meus queridos Marcelo e Daniela, é um prazer. Nós não estamos compartilhar. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Opa, eu não ouvi. Vocês estão ouvindo aqui no chat? Está me ouvindo?
Vamos, tá me ouvindo? O problema do Temos retorno. aí Está conectando o fone dela e daí está conectando. Eu estou ouvindo bem a vocês. Agora comecei a ouvir. Você tem aí 2 microfones abertos. Aí, Perfeito. vocês. Sim. Tirei. Estamos ouvindo. Tem que tirar um, pelo menos. Aí. Você está me ouvindo agora? Não ouvimos mais. Não ouvimos mais. Está dando silencioso o microfone da embaixadora. Não, eu não tenho sino 1. Eu não tenho sino 1 aqui. Tenho Será nada que vai, no gente? telefone, né? Não deu? Agora sim? Está conseguindo? Eu consegui ouvir corretamente toda a sua pergunta. Tá. Está saindo na live. Então eu vou ligar aqui, tá? O som está saindo na live. Pronto. Estamos ouvindo. Então, obrigada pelo convite e muito obrigada a vocês pelas suas palavras que me honram. Eu acho que você está olhando para mim com os olhos da amizade. Muito obrigada pelo convite e pelos cumprimentos pelo meu aniversário, que é hoje. O que aconteceu no dia domingo foram as eleições primárias para eleger um candidato da oposição venezuelana. E a imprensa, os veículos de imprensa brasileiros, estão olhando para Maria Corina como uma oposição radical. Porque é a olhada da imprensa que tem uma visão muito alinhada com o governo PT. Mas a Maria Corina conseguiu 96% dos votos da oposição. E não são os votos dos votantes, dos eleitores do alto padrão. Não. Ela ganhou nos bairros mais pobres da Venezuela. Ela ganhou em povos onde tradicionalmente ganhou Hugo Chávez. Então, como você poderia explicar que ela é oposição radical? Ela conseguiu um trabalho que ela vem fazendo desde muitos anos. Eu trabalhei com ela há 7 anos. E ela, há 10 anos, ninguém acreditava que ela conseguiria o que ela conseguiu. Porque todo mundo olhava para ela como uma mulher rica, que ela é. Ela é uma mulher rica, sua família é uma família bem-sucedida. Seu pai é um empresário que perdeu todas suas empresas que foram confiscadas pela ditadura de Chávez. Uma mulher educada, engenheiro, com 3 filhos. E ninguém olhava para ela como uma mulher capaz de facilitar uma unidade de todos os venezuelanos. Então, hoje ela representa a oposição dos venezuelanos, desde as pessoas mais ricas até as pessoas mais pobres, com uma visão liberal da economia, falando de privatização, falando de liberalismo político, contra o socialismo. Ela falou muito claro que o socialismo acabou com a Venezuela e que não quer mais socialismo na Venezuela, isso é muito claro. Agora, o que acontece? Que temos no meio disso um processo de negociação, asignaram um acordo entre a ditadura e a plataforma unitária, que representa os partidos políticos antigos, que foram barridos no dia domingo, que agora não representam aos venezuelanos, que ela é a figura central da oposição, onde assignaram um acordo eleitoral para que a ditadura se comprometeu a garantir o que está dentro da Constituição. É uma coisa meio estranha, né? Meio doida, que você tem que assignar um acordo para garantir o que está dentro da Constituição, que é uma eleição presidencial em 2024.
que foi o que assignou a ditadura? Eleições em segundo semestre de 2024, abrir o registro eleitoral para todos os cidadãos, que não foi aberto, abrir o registro eleitoral para os venezuelanos que moramos no exterior. Estamos falando pelo menos de 6 milhões de venezuelanos que têm direito a votar no exterior. Fazer uma depuração do registro eleitoral, permitir uma observação eleitoral pelos observadores internacionais e, o mais importante, retirar a inabilitação dos candidatos da oposição. Para que tudo isso seja possível, seja feito, que quando você começa a aprofundar nisso, é quase uma lista de Natal, né? Que você vai fazer, querido Papai Noel, o que eu quero para o próximo ano é preciso duas coisas. A primeira, a ditadura precisa de dinheiro para botar dinheiro na rua, no povo, para comprar votos. Essa é a primeira coisa. Então, o que eles precisam? Que os Estados Unidos continuem levantando, tirando as sanções, que já começou. Com a assinatura desse acordo, já os Estados Unidos começou a levantar as sanções. Mas eles têm que se comprometer a outras coisas, a ditadura. Estados Unidos falou assim: se você começa a liberar os presos políticos, já liberaram 13 presos políticos, já saíram da prisão, ainda faltam 280, e você libera os presos políticos e você permite uma eleição, eu vou te levantar as sanções. Então, é um jogo muito perverso. Por quê? Porque a ditadura precisa ter novos investimentos na área de petróleo e gás, então precisa dinheiro, mas a ditadura ainda, eu não sei se ela está disposta a habilitar novos candidatos, como a Maria Corina, porque o que aconteceu domingo é muito pesado para a ditadura. Essas filas gigantescas de pessoas votando nos bairros populares, nos bairros pobres, pela Maria Corina Machado, é uma coisa bem difícil. Então, é um jogo que começou de novo na segunda-feira. Esperanças, muitas. Promessas da ditadura, eu ainda tenho as dúvidas. Está sendo falado, são algumas exigências que estão sendo feitas para que essa eleição ocorra de uma forma adequada. Como as negociações, desde que Maduro assumiu o poder, em especial, mas desde Chávez, mas em especial de Maduro após a morte do Hugo Chávez, as negociações são sempre feitas em países da América Central do Caribe. Ou seja, não pode ser feito em território venezuelano, porque não existe nenhuma segurança nem garantia de que ali vai ser respeitado, pelo menos, a presença adequada da oposição. E dentre os quadros que são, dos pontos que são exigidos, está de observadores internacionais. Eu perguntaria, dentro da sua perspectiva, embaixadora, quais seriam os observadores internacionais que uma oposição consideraria como apta, por ter capacidade de realmente, não é ser neutra, mas pelo menos buscar os fatos, a concretude dos fatos e ter honestidade intelectual para apresentar se essa eleição vai ser trabalhada. Dizer, por exemplo, a União Europeia vai. Eu não sei até que ponto hoje a União Europeia ela pode fazer um trabalho dessa natureza, tendo países dentro da União Europeia que receberam muito bem representantes bolivarianos no seu território ou nos seus relacionamentos políticos. Quais seriam os observadores internacionais, por países ou por entidades, que considera como adequadas para participar neste processo eleitoral? Bom, Marcelo, dentro do acordo que foi assinado em Barbados, há 7, 8 dias, eles já assinaram, que são os observadores da União Europeia, observadores da União Africana, e outros observadores. Infelizmente, os melhores observadores internacionais para as eleições são os observadores da OEA. Vai aceitar a OEA.
na Organização dos Estados Americanos. Mas eu gostaria de falar que os observadores da União Europeia fizeram um trabalho muito bom nas eleições de 2015, onde nós, a oposição, ganhamos a Assembleia Nacional. Eles fizeram um bom trabalho em 2015 e também acompanharam o processo das eleições dos governadores em 2021. Então, se conseguimos que o processo de observação internacional da União Europeia, porque eles fizeram um relatório muito bom. Então, a gente tem que colocar, pelo menos, alguma esperança que alguns dos pontos que foram acordados em Barbados poderiam ser cumpridos. Mas tem que acontecer, Marcelo e Daniela, é eliminar a ineligibilidade que tem Maria Corina, porque Maria Corina hoje representa a legitimidade que foi feita pelo povo, porque ela ganhou com os votos dos cidadãos, que foi um processo absolutamente cidadão, sem a intervenção do Conselho Nacional Eleitoral. Olha, o que aconteceu domingo foi uma coisa emocionante, foi uma coisa extraordinária, contra tudo o que a ditadura intentou para que isso não acontecesse. Ameaças contra as pessoas. No dia sábado, as pessoas que se prepararam para colocar suas casas para fazer o processo eleitoral foram ameaçados. Assim, colocaram em frente das suas casas: você vai morrer. Muitas pessoas que tinham essa vontade, vamos fazer o processo eleitoral na minha casa, no dia sábado, olha, eu não vou fazer porque eu vou morrer. Isso acontece em uma ditadura. Filas gigantescas de pessoas votando. Em Caracas, a chuva foi uma chuva horrível, com ventos. As pessoas não saíram das filas. Em um dos bairros mais chavistas da Venezuela, no setor oeste da cidade, saíram os coletivos, tiraram com armas de fogo. As pessoas saíram e voltaram à fila. Então, tudo isso é uma mostra da absoluta vontade dos venezuelanos de querer resolver nossa situação pelos votos, com democracia, com liberdade. A gente não vai se rendir, Marcelo. Todos os que tivemos que sair de nosso país, eu saí há 6 anos, queremos resolver nossa situação sem violência, só com votos, com democracia. E o que aconteceu no dia 22 de outubro é um parte-águas. E hoje a Maria Corina Machado representa a liberdade, a democracia, e todos os países democráticos de nosso continente, incluindo o Brasil, têm que reconhecer que foi um processo cidadão, que todos os venezuelanos tomamos uma decisão. Infelizmente, eu não consegui votar, porque Brasília não foi uma cidade onde a Comissão Nacional de Primárias, não foram todas as cidades do Brasil, porque era impossível fazer um processo eleitoral em todas as cidades brasileiras, só foi São Paulo, Rio, Curitiba, Manaus, Boa Vista, só 5 cidades do Brasil, mas em 87 cidades no mundo, os venezuelanos votaram. Mais de 150 mil venezuelanos votaram no exterior. Imagina o que vai acontecer o ano que vem com um registro eleitoral onde os venezuelanos, pelo menos 6 milhões de venezuelanos, têm direito a votar no exterior. A ditadura está olhando de perto isso. A ditadura não tem como ganhar uma eleição limpa. Não tem, Marcelo. Então, o que temos que olhar no frente, de aqui para o frente, é como os países democráticos têm que puxar nas costas de Maduro, os amigos de Maduro, que conhecemos quais são os presidentes que são amigos de Maduro, e falar: olha, Maduro, você tem que fazer uma eleição. Não tem outra escolha. E apoiar esse processo eleitoral dentro da Venezuela.
Se você é um democrata, você não tem outra escolha. Você tem duas saídas. Ou você faz uma eleição e você sai pela porta de uma eleição, ou você continua com essa ditadura e você continua apoiando um ditador. Essas são as duas escolhas que têm os governantes democráticos de nossa região. A sua opinião sobre qual seria o papel do Brasil nessa conjuntura das eleições venezuelanas, se o Brasil, como na verdade o Brasil poderia se posicionar com o intuito de fortalecer, né, a democracia, ou na verdade a gente está falando da reconstrução da democracia venezuelana, né? E vou adicionar também o que a senhora acha sobre a relativização do conceito de democracia. Até que ponto uma fala dessa pode ser perigosa para a sociedade, não só no Brasil, mas em outros países também, obviamente. Uma das coisas terríveis que eu acho é relativizar o conceito da democracia. Eu sou professora há 30 anos, como vocês, e a democracia é uma, e não é um conceito relativo, como os direitos humanos. E o que acontece no meu país não é uma narrativa, e na Venezuela não tem uma democracia. Quando você tem um país, violação dos direitos humanos, presos políticos, censura e pessoas que são torturadas todos os dias, presos políticos, exiliados, fome e pessoas que fugem e que atravessam a fronteira de Pacaraima, 300, 400 pessoas por dia. Você não tem liberdade de falar, você tem pessoas que são perseguidas quando colocam um tweet, pessoas que vão à prisão por pensar diferente. Você não tem uma democracia. E isso não é relativo. A democracia é liberdade. Quando você tem pessoas, políticos, pessoas que têm influência nos meios de comunicação, que relativizam o conceito de democracia, tudo está errado. A democracia é um sistema que não tem como virar de costas, porque a democracia, quando eu acho que a democracia, não. Tem direitos humanos, quando eu considero que são direitos humanos, não. Os direitos humanos são direitos humanos, indivisíveis, universais. Você não pode não falar de direitos humanos porque são meus amigos. Meus amigos não rasgam a Constituição porque são meus amigos, porque são meus colegas, porque ideologicamente são afins a mim. Não. Quando um governante, quando um Estado, quando um governo viola os direitos humanos, você não pode ficar de boca calada. Aí tudo fica errado. Então, por exemplo, eu que sou uma mulher conservadora, que sou uma mulher de direita, quando o presidente Boric, por exemplo, presidente do Chile, que é um presidente da esquerda, e ele falou aqui em Brasília, na cumbre dos presidentes, e saiu a defender os presos políticos da Venezuela, e falou que na Venezuela tem violação dos direitos humanos, a gente não se sente sozinha. Porque tem uma pessoa que é de esquerda, é coerente, está defendendo os direitos humanos. Por quê? Porque no Chile tiveram uma ditadura militar que violou os direitos humanos. Então, isso é coerência. Qual é o papel que tem em Brasil? Todo democrata em Brasil, os direitos humanos não têm ideologia. Os direitos humanos são direitos humanos, universais e indivisíveis. Se você defende os direitos humanos, você tem que concordar que na Venezuela não tem uma democracia. Um governo democrático não viola os direitos humanos de seus cidadãos. Se você é democrata de direita, de centro ou de esquerda, você tem que concordar que Venezuela não tem uma democracia.
Então, você tem que falar dentro do Congresso Federal ou dentro do Congresso Estadual, ou se você é vereador, e falar, olha, eu não concordo com o que está acontecendo na Venezuela. Então, como poderia nos ajudar? Olha, Venezuela precisa de umas eleições livres, limpas, democráticas e com observação internacional. Os venezuelanos têm direito a eleger suas próprias autoridades. Mas isso não significa ficar acima do muro. Não, os venezuelanos podem sozinhos. Não. Tem que nos acompanhar. Tem que levar sua voz. Tem que falar firme, forte. Não concordo com o que está acontecendo. Eu pido a liberdade dos presos políticos que estão na prisão. Lá no Conselho de Direitos Humanos, Brasil hoje tem a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Brasil hoje tem uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos nas Nações Unidas. Então, quando um funcionário de Maduro, ele está lá em Conselho de Direitos Humanos e fala que na Venezuela não tem problemas de direitos humanos, aí o embaixador do Brasil pode falar, não, querido, por favor, em seu país tem 280 presos políticos que são torturados. Aí é o papel que o Brasil pode desenvolver. Não ficar acima do muro. Não, cara, não, eu não gostaria de falar disso, porque a autodeterminação dos povos, não. Uma coisa é a autodeterminação e outra coisa é ficar de boca calada quando você está olhando que no seu vizinho as pessoas estão morrendo de fome. São duas coisas diferentes. Uma coisa é autodeterminação e outra coisa é indiferença, o que está acontecendo com o meu país. Então, o papel do Brasil apoiar os esforços da oposição na reconquista da nossa liberdade. E aí, tudo o que seja feito para fazer uma eleição livre e democrática em 2024, a gente vai agradecer. Muito seu tempo. Nós temos pouco tempo para o programa ainda. Além do que, como eu falei no início, hoje é seu aniversário, a senhora fez uma gentileza de estar no recebimento. Parabéns. Gente, dê parabéns aí no chat. Que a senhora contemple a sua luz para nós e para a Venezuela durante pelo menos mais 200 anos. Eu sei que é um egoísmo da minha parte pedir isso, mas é o que eu gostaria. Agora, independentemente, eu gostaria de fazer uma última pergunta, abusando um pouco. Nós temos a situação em que a oposição na Venezuela sempre foi muito fragmentada. Talvez por isso ela se une pelo sofrimento, mas na hora de fazer uma ação concreta, unificada, sempre há alguma defecção que atrapalha. Nós vimos isso na eleição desse senhor que está agora na presidência da República da Venezuela em 2018. Nós vimos isso. Houve uma defecção que atrapalhou todo o processo eleitoral, a oposição acabou não participando, essa foi a realidade, não participou das eleições e acabou resultando o que resultou, que em 2019, Sua Excelência, o presidente Guaidó assumiu. A minha pergunta é a seguinte, pela primeira vez parece que nós vimos que nessas primárias, a Maria Corina, ela mostrou que mais de 90% da oposição estava dizendo, estamos contigo. Vimos ações de grandeza do Henrique Capriles, que disse, eu estou fora porque eu vou apostar nela. Nós vimos uma ação de grandeza do verdadeiro e legítimo herdeiro de Simão Bolívar, Leopoldo Lopes. Esse é o herdeiro de Simão Bolívar, do Simão Bolívar de verdade, porque ele é sobrinho neto de Simão Bolívar. Ele sim pode dizer alguma coisa sobre Simão Bolívar. Não farsantes. Ele não é um farsante. Leopoldo Lopes também está apoiando a Maria Corina. Sua Excelência, o legítimo presidente investido, ele não se autoproclamou presidente, ele foi investido legítima e constitucionalmente presidente da República, porque foi declarada a vacância de Nicolás Maduro e ele era o presidente da Assembleia Legislativa. A Constituição determinava a declaração da vacância, porque ninguém reconheceu a eleição de 2018 do Maduro. Ele assumiu interinamente e o que foi feito contra ele levou que essa interinidade, que deveria ser para a convocação de eleições de verdade, ele ficasse o tempo que ficou. Ou seja, ele não foi autoproclamado,
e não esvaziou o seu poder. Ele cumpriu o papel e tentou, de alguma maneira, fazer com que o povo venezuelano tivesse voz. Mas ele também disse, eu renuncio e vou apostar na Corina Machado. Em síntese, tem uma oposição que realmente está unificada. No entanto, a jogada do governo foi fazer o que ele sempre faz. Né? Ou seja, já que o jogo eu estou perdendo, eu pego a bola e levo para casa, não tem mais partida. Retiraram a elegibilidade da Maria Corina. Ora, o que vai acontecer? Provavelmente, numa eleição, ou ela vai ser impedida, ou se porventura ela for eleita, não será reconhecida pelo governo. Ou seja, nós teremos mais uma crise da sociedade, para a sociedade venezuelana, exceto se, no caso, ela indicar alguém e todos fecharem nesse alguém. Quem a senhora... Eu não vou fazer essa pergunta, porque essa pergunta traz problemas, porque eu acabei pegando. Mas o que a senhora acha diante... Não, o que a senhora acha diante do quadro de que ela dando continuidade e sendo eleita, o que é possível? Não é à toa que eles não querem permitir que os 6 milhões de imigrantes venezuelanos não votem, porque essas pessoas saíram da Venezuela, não saíram porque querem passear na praia, saíram porque estavam com fome, estavam sendo perseguidas, estavam sendo maltratadas e massacradas. E colocam o dedo na cara do culpado. O culpado é o senhor, sua excelência Nicolás Maduro, e este regime que destruiu o meu país. Ou seja, são 6 milhões de votos garantidos. Não seriam 6 milhões, mas colocando nisso, né, daqueles que podem votar garantidos para Corina Machado. É possível que ela seja eleita. Qual quadro a senhora vislumbra, sabendo que dificilmente entregarão um osso? E a única coisa que eles sabem é maltratar o próprio povo. Bom, Marcelo, Daniel, eu sempre que faço essas perguntas de futurologia, porque a verdade é futurologia. Como eu falei no início, o jogo começou de novo domingo à noite. E as peças desse novo jogo de xadrez dependem de muitos movimentos. Então, não vamos fazer futurologia. O curto prazo na Venezuela é o próximo fim de semana. O mediano prazo da Venezuela é novembro. E o longo prazo é dezembro. Então, eu me comprometo com vocês para fazer uma análise à medida que o jogo vai se desenvolvendo. Eu acho que os Estados Unidos está colocando muitas peças nesse jogo de xadrez e a ditadura precisa de muito dinheiro. E Estados Unidos precisa de muito petróleo. E no meio desses interesses está a eleição presidencial de 2024, porque tem eleições presidenciais nos Estados Unidos e a eleição presidencial na Venezuela. Então, ninguém pode ter um cenário claro do que vai acontecer. A Maria Corina tem hoje a legitimidade, ela é a candidata da oposição venezuelana. Então, vamos ficar com esse presente e vamos sair olhando de perto o que vai acontecer e vamos ir analisando juntos, tá? Corina Machado não vai desistir. E ela tem apoio de toda a oposição, ela vai até o final mesmo, com todas as injustiças. E a senhora sabe que conta com pessoas de bom senso e que respeitam e sabem que a Venezuela não é um país amigo, é um povo irmão. E a senhora tem muitas pessoas aqui no Brasil, a oposição, que são irmãos da oposição venezuelana, porque democracia não é relativa. A próxima vai ser lá em São Paulo. Deu branco para mim. Vocês que estão assistindo, eu tenho a Maria Belândria como uma referência, não só intelectual, mas uma referência de uma mulher que está atuando na sociedade, está defendendo a democracia. Quando ela defende a democracia,
ela não está fazendo isso só na Venezuela. Ela defende a democracia no mundo inteiro. Perfeito. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns para a embaixadora Maria Belândria e, claro, né, agradecer a presença aqui de todos vocês hoje no Razão de Estado. Suano, que bom estar dividindo esse espaço com você, que é A embaixadora ainda está aí? né? A Não, embaixadora... ela não está mais, mas a gente deixa gravado aqui a nossa mensagem para ela. Puxa, porque né? caiu, mas fica claro, embaixadora... Tá ouvindo? Ela está nos ouvindo? Tá. De repente, embaixadora, como eu disse, os parabéns nunca é pouco. Sempre a senhora merece, não os parabéns pelo seu aniversário, mas pela personalidade que é, pelo espírito que carrega, que vai muito além de ser uma representante do governo venezuelano durante 4 anos, governo legítimo. A senhora representa para o mundo, como a Dani falou, é uma mulher que enfrentou a ignomínia para preservar o direito do seu povo, não de um governo, mas do seu povo, de dialogar com os povos irmãos. E a senhora aqui fez um trabalho maravilhoso. Quem puder, tiver a oportunidade de acompanhar dos 4 anos em que esteve aqui, de 18 até 22, foi um espetáculo de atuação. Espero que a senhora escreva um manual de como ser um grande embaixador. Não estou dizendo que não haja outros, mas que eu tenho certeza que a sua contribuição vai ser utilizada nas escolas pelo Brasil inteiro. Parabéns e vá curtir o seu aniversário. A primeira oportunidade eu vou lá dar um beijo, um grande abraço e vamos fazer uma festa. E quando estiver aqui em São Paulo, já está convidada para o Politiquiz, que a gente não vai perder essa de jeito nenhum. A Mapê já está fazendo assim, por favor, pelo amor de Deus. Muito obrigada, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, embaixadora, muito obrigada. Bom, quero agradecer aqui a toda a equipe que está trabalhando até não poder mais aqui com a gente para fazer tudo funcionar direitinho. Mafê, muito obrigada por acreditar no projeto. Pave também, obviamente, que está abraçando todos esses projetos. Com certeza vem mais novidades por aí. E, claro, Suano, por ser o parceirão aqui também nesse projeto que juntos nós criamos. Estamos nós, né? E vamos lá, inaugurado a Razão de Estado na televisão brasileira, nas redes sociais e nos canais brasileiros. Tenho certeza que isso aqui vai expandir muito, porque nós vamos tratar os temas de relações internacionais com seriedade e com aquilo que é o mais importante, honestidade intelectual. Este é o nosso início e é o nosso fim. Ser honestos do início até o final das nossas análises, abordagens, interpretações e ao longo dos nossos programas. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. E até o próximo programa. Até mais, gente.